Boa noite a todos. Tem um tempo atrás, conversando com o Rebouças, ele estava muito interessado nas obras psicológicas da mentora espiritual do Divaldo, que é a Joana de Anjos. E a gente fez umas duas, acho que foi duas palestras, não foi, Rebouças, que a gente fez aqui, com esse viés psicológico. E a gente traz, na noite de hoje, uma proposta da benfeitora espiritual Joana de Anjos. No terceiro livro da sua série psicológica, chamado Plenitude, ela traz uma proposta de fazer uma ponte entre o budismo e a doutrina espírita. Então, que seria aproveitar os ensinamentos budistas e alicerçá-los com o viés doutrinário da doutrina espírita. E é muito interessante essa proposta da benfeitora, como a gente vai seguir, certo? Mais na frente, e a gente vai ver essa proposta que ela nos coloca à frente. E então, inicialmente, a gente tem aí, certo? Uma citação dos Upanishads, que é o livro sagrado hindu. Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade, da morte para a imortalidade. Então, os Upanishads são parte de uma escritura Shruti hindu, que discute principalmente a meditação, a filosofia, que são consideradas pelas maioria das escolas do hinduísmo como instruções religiosas. E então, os Upanishads, eles versam mais ou menos 3.000 ou 4.000 anos antes do cristianismo. Antes do cristianismo ser declarado, antes da vinda de Jesus, já havia esses escritos religiosos hindus falando sobre a imortalidade, sobre a verdade, sobre a paz, sobre todos esses conceitos que nós versamos. E a gente vai, propriamente dito, certo? Para o criador do budismo, né? Que é uma colocação como o cristianismo vem de Cristo, o budismo vem de Buda, né? Que é o príncipe Siddhartha Gautama, certo? Alguns colocados como o Shakyamuni. E é muito interessante a história do príncipe Siddhartha Gautama, porque ele vivia dentro de um palácio. Ele vivia dentro de um palácio fechado, tinha esposa, filho, não passava necessidades, o pai provia todas as suas necessidades, mas ele não poderia sair de dentro do palácio onde ele se encontrava. E ele tinha tudo, comida farta, bebida, esposa, filhos, conforto, todo. Tudo ele tinha. Mas o príncipe Siddhartha Gautama, ele tinha uma curiosidade. Saber o que é que tinha fora dos muros do palácio. E ele sempre pedia ao pai para ir fora dos muros do palácio. E o pai dava uma desculpa, dizia que ele não, você não precisa, você tem tudo aqui, fique aqui mesmo. E nesses instantes, certa feita, ele insistiu tanto que o pai assentiu de ele sair perto do palácio. Mas aí o que o pai dele fez? Tirou todas com o caminho que ele ia passar, como o príncipe que ele era, ele ia passar, tirou tudo que pudesse mostrar o sofrimento da criatura humana. A velhice, a dor, o luto, a perda, todos esses acontecimentos que nos trazem felicidade e dor, o pai desejou tirar da passagem dele quando ele vinha. E assim foi feito. E o príncipe Siddhartha Gautama, na sua curiosidade, foi passando. Foi passando e ele olha tudo normal, até que ele vê uma figura numa penumbra de uma esquina. E ele olha, quem é você? Ele disse, eu sou um velho. Mas o que é um velho? E ele olha um enterro passando e várias pessoas atrás no enterro. O que é aquilo? Aquilo é a morte.
Mas o que é a morte? E o príncipe Siddhartha Gautama, naquele instante, ele compreendeu que a criatura tem na sua existência cercada pela dor, pelo sofrimento. E ele tem uma proposta nesse minuto, ele tem uma proposta de tentar entender como cessar o sofrimento da criatura humana, que é a grande ilação da criatura humana, se livrar da dor que nos cerca. E o príncipe Siddhartha Gautama, neste momento, ele tem um insight, ou seja, uma iluminação, e ele se transforma no Buda, o iluminado. E ele sai de dentro do palácio e vai viver com grande comunidade religiosa ascetas. O ascetismo é uma doutrina religiosa que prega a mortificação do corpo para alcançar a plenitude espiritual. E ele passou 20 anos da sua vida como ascetas. E só comendo frugalmente, gafanhotos, mel, de abelha, tudo isso é coisa frugal. E um dia, ele estava passando por uma comunidade perto do rio, banhando o rosto, e uma jovem deu uma tigela de arroz para ele comer. Os hindus, eles não usam talheres. Os hindus realmente. Eles fazem o que nossas mães faziam quando eu era pequeno. Isso é uma lembrança minha. Quando eu não queria comer, mamãe pegava e amassava e fazia macaquinho. Quem se lembra do macaquinho? Então, não vem? O macaquinho. Fazia assim, macaquinho, todo macaquinho. Aí dava pra gente comer. Amassava a comida com a mão e dava. E então ele estava fazendo isso. E estava passando um professor de cítara, que é um instrumento hindu, semelhante ao violão. E ele estava ensinando a tocar. E estava ensinando a criança a afinar o instrumento. E ele dizia o seguinte: nem acochado demais, porque senão quebra a corda toca. Nem frouxo demais, senão não sai som. E Buda, nesse momento, teve iluminação. No meio. E Buda vai dizer que o verdadeiro sentido para o sofrimento mesmo está no meio. O caminho do meio. E ele vai criar o caminho do meio para livrar a criatura humana do sofrimento. Porque, na verdade, nós estamos em duas polaridades, sem fazer referência à doença. A bipolaridade. Nós estamos num lado ou no outro. A verdadeira saúde mental, Joana de Ângeles vai dizer, no decorrer da sua série psicológica, que é a harmonização. Você está no meio, entre os dois esferas. Nem muito, nem pouco, mas sim o necessário para a sua autoiluminação. Então, Joana de Ângeles, no decorrer da sua série, ela vai dizer, ressaltar isso. A harmonização é aquela em que você fica no meio, nem num polo nem outro. Isso fazendo referência à imagem de nossas mães, que diziam muito isso, esses brocados populares, que eram a verdade, nem 8 nem 80. Quem se lembra disso? Então pronto, era o caminho do meio. E, para isso, ele criou as 4 nobres verdades. Então ele vai dizer que o nascimento e o sofrimento, o envelhecimento é sofrimento, a enfermidade é sofrimento, a morte é sofrimento, tristeza, lamentação, dor, angústia, são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. E então ele vai colocar esse primeiro, a natureza do sofrimento. Que nós vivemos cercados
a separação do que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que nós queremos traz sofrimento. E então essa, segundo Buda, a primeira nobre verdade é nós entendermos de onde provém o sofrimento. Então, e ele vai colocar os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Então, o apego que nós temos às coisas são sofrimento. E então ele vai colocar, a primeira nobre verdade é essa, que nós sofremos pelo nosso apego às circunstâncias. E a segunda, ele vai ressaltar a origem do sofrimento. Ele vai dizer que a origem do sofrimento é o desejo, é a frustração. E este desejo conduz a uma renovada existência, acompanhada pela cobiça, pelo prazer, o desejo. Segundo Buda, esse é o segundo. O prazer aqui, ali e o desejo. Então, segundo Buda, o desejo é a principal origem dos nossos sofrimentos, né? Quando a gente deseja muito uma coisa e não pode ter, aquilo nos traz sofrimento. E nós muitas vezes brigamos com Deus, dizendo, olha, o Senhor não me deu, mas eu vou provar o Senhor como eu vou conseguir. E nós nos colocamos nessa situação. Então, segundo Buda, a origem do sofrimento, certo, está no desejo. O terceiro, a cessação do sofrimento. É o desaparecimento e a cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo. A renúncia a ele, a libertação e a independência dele. E então, nós vamos encontrar, segundo Buda, é a cessação do sofrimento. É quando o desejo cessa dentro de nós. E ele vai colocar aqui o caminho. E ele vai alicerçar essa situação, vale ressaltar que isso só pode ser feito quando nós conseguirmos o primeiro tópico. Nós temos mania de pular a escada. Foi melhor? Pronto, então pronto. Chega. Pronto. Ficou melhor? Pronto, ficou. E então, segundo Buda, você não pode atingir, você não pode entender a origem do sofrimento sem compreender a natureza do sofrimento. E então nós gostamos de pular as escadas, nós gostamos de falar, não, esse está difícil, vamos passar para o outro. Isso me lembra, quem é da geração jovem, quem teve Nintendo, né? Geração mais jovem, teve Nintendo, hoje é só aqueles squads e tudo. Eu me lembro do Nintendo. Quando a fase estava muito difícil, a gente dava reset no videogame para passar lá para frente, para a próxima fase. Só que, segundo o Buda, não dá para fazer isso. E então nós temos que entender a natureza, a origem e para chegarmos à cessação do sofrimento. E para chegarmos, quando nós fizermos todas essas partes, segundo o budismo, nós entramos no caminho do octágono, que são as 8 verdades que Buda vai dizer. Os 8 degraus do Dharma, que é justamente isso, ó, que é entender, certo? Compreender a linguagem correta, falar corretamente, pensar corretamente, orar retamente, agir retamente. E então esse é o caminho. Mas nós não podemos chegar nesse aqui sem passar no primeiro. Feito isso, então vamos passar para a palavra de Joana de Ângeles, quando ela vai dizer no Plenitude que, segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de
condições internas e externas, resultando daí as duas ordens, kármicas e as emoções perturbadoras. As kármicas, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando Allan Kardec vai fazer a distinção sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições, né? Kardec vai dizer que muitas situações que não se encontram origem nessa vida provém de reencarnações anteriores, né? E as emoções perturbadoras são as nossas emoções perturbadas. São as nossas emoções descontroladas. São as nossas emoções que nós não tenhamos paz, né? E então nós ainda estamos nesse nível de nós estarmos, qualquer coisa nos perturba. Quer ver? Um colega de trabalho diz a você, eu não concordo com você. Você fica com ele, como se diria, seu peru, né? Porra aqui. E você fica engasgado com ele por aqui. Então essa é uma emoção perturbadora. A verdadeira emoção sadia é você dizer, você não concorda comigo, por quê? Por isso, isso e isso. Ah, mas eu acho que é assim e assado. Quando a raiva, o desprezo ou qualquer emoção toma conta de nós, nós nos perturbamos. E então a Joana de Anjos vai falar sobre isso. E então ela vai dizer que o homem é a síntese das suas próprias experiências. Autor do seu destino, que ele elabora mediante o impositivo do determinismo e do livre-arbítrio. A nossa determinação qual é? A perfeição relativa, porque absoluta só quem pode ter é Deus. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Conforme acentua Allan Kardec nos livros dos Espíritos, podemos chegar primeiro ou podemos chegar depois. Depende de nós, né? E então nós vamos encontrar toda essa situação que Joana de Anjos vai apresentar nesse livro. E ela vai dizer, quando falamos sobre os eventos de natureza kármica, pode apresentar sobre dois aspectos, provação e expiação. Olha só o que ela vai dizer. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inaceitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Então, o nosso objetivo é o quê? Alcançar a plenitude. E ela vai colocar que todo o processo, a reencarnação é um processo de educação nossa. Educação moral. Para todos nós. E quando ela coloca reeducar, é que nós somos incidentes. Quando o aluno não passa, você vai fazer o quê? Reeduca. Concerne de novo. E então nós somos iguais a alunos. Estamos aqui para aprendermos. E então vamos ver um exemplo bem básico, né? É justamente esse. Lá em cima, quando a gente está lá, a gente viu a teoria todinha. Viu lá como é que deve fazer. Não é assim, meu filho, você tem que ter calma. Vai com calma. Fulano tem direito a ter sua ideia. Você está num nível diferente de fulano. Você vai ver a vida por um canto, fulano vai ver por outro. Quando a gente renasce aqui, a gente vai colocar na prática o que a gente aprendeu lá em cima. Então lá é a teoria, aqui é a prova. Se nós não passamos, voltamos de novo. Como um aluno que repete 10, 4, 5, 3 vezes o mesmo ano até aprender a matéria. E a Joana de Anjos vai colocar nesse livro, que é fantástico também, Momentos de Saúde, ser feliz ou desventurado é minha opção voluntária. E então nós gostamos de culpar o Estado, o município
a coisa, fulano, cicrano, o meu vizinho, fulano. E quando não dá certo, culpar ninguém, a gente culpa Deus. Só que ela, Joana de Anjos, tem uma colocação muito interessante. Ela vai dizer que nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. Fomos nós. A gente sabia que não devia ter feito, mas fez. E a gente costuma dizer mais essa palavra para nos auto-enganar. Lá na frente eu ajeito. Não ajeita não, filho. Você vai ter que voltar para consertar o seu erro. Então, muito tempo a gente passa acertando o que a gente fez de errado do que evoluindo. Então, é muito interessante isso. Porque a Joana de Anjos diz que a opção é nossa. Somos espíritos que temos livre-arbítrio. Nós é que decidimos. Ninguém pegou pela nossa mão, jogou ali e disse, ó, você vai errar. Não. A opção é nossa. E outra parte interessante que ela vai colocar na sua série, na sua série psicológica, é nós admitirmos a responsabilidade dos nossos atos e não terceirizarmos. Porque nós gostamos de terceirizar a culpa. A culpa é de Cicrano, Beltrano ou Fulano. Nunca é nossa. E ela vai colocar que ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais, como bem Kardec preceitua no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o homem o busca mediante a responsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que incita a escolha do melhor para si, em detrimento do seu próximo. E quantas vezes a gente não faz isso, né? O que é melhor para mim é, mas vai prejudicar fulano. Aí não tem conversa. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. E então a grande questão é justamente essa. E essa atitude se revela, ela vai dizer, através de emoções perturbadoras, que atuam as áreas da compensação e nos trazem aflições. E ela vai colocar que esses fenômenos psicológicos colocam como o desejo, o ofuscamento, o ódio e a frustração. Porque por não saber distinguir o que é o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir, o homem extrapola nas aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades, transferindo-se de uma para outra forma a amargura. Então nós muitas vezes não conseguimos disciplinar-nos e vermos o que é essencial para mim, o que é supérfluo, né? Então o essencial para mim e o que é supérfluo. E a Joana vai colocar muito bem essa questão de nós pensarmos o que realmente é essencial e o que é supérfluo. E então, nós vamos colocar aqui, certo? E ela vai colocar como efeito do desejo, o ofuscamento que decorre da presunção e do orgulho, é causa de sofrimento, em razão do emaranhado de raízes na personalidade do homem ambicioso e deslumbrado, como o Narciso que fita a imagem diante do espelho. E então Narciso era um jovem muito belo da mitologia romana que se apaixonou pelo próprio reflexo. E ele olhou para ele, num dia ele foi beber água numa fonte e olhou para lá e viu um rosto muito bonito lá. Só que era o dele refletido. E ele morreu de fome e sede, admirando o reflexo. E há pessoas que são assim.
E ela vai colocar, certo, que essas somatizações, certo, decorrem da insegurança, do medo, da mágoa, das graves patologias orgânicas, como diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Então, nós temos hoje a ciência estudando todas essas situações, principalmente a situação quando nós temos algumas emoções que não conseguimos digerir, elas afetam, desaguam no corpo físico. Há um ramo da ciência que estuda todas essas possibilidades, né? Coração, fígado. E ela vai falar, certo, do esquecimento do mal. O ouvido do mal com o abandono de propósito de vingança é inadiável para que alguém liberasse de expressivas somas de sofrimentos. E então, ela vai dizer que o esquecimento do mal é de prioridade para a nossa saúde espiritual e mental, né? E eu coloco aqui uma passagem muito interessante, que eu acho essa página muito bela, de Jules Olivier, colocada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É só o finalzinho, mas se vocês quiserem, vocês podem olhar a página toda, né? Mas é expressamente linda essa página, essa mensagem de Jules Olivier. Ele vai dizer: vingar-se bem o sabeis é tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olha só o peso dessa colocação de Jules Olivier. Primeiro, ele vai dizer que é contrário à prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Segundo, ele vai colocar que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Ele coloca duas vertentes: cristão e espírita. E então é um peso muito grande essa mensagem de Jules Olivier. Mas tem o final que não foi colocado aí, que eu não coloquei, que ele vai dizer o seguinte: no final da mensagem de Jules Olivier, ele vai dizer: mas não, eu não me poderia deter o pensamento que um membro da grande família espírita, que tomou como divisa fora da caridade e não a salvação, possa ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Olha só a nossa responsabilidade. E ele vai dizer: um membro da grande família espírita, que tomou por divisa fora da caridade e não a salvação. É uma para os senhores verem a responsabilidade que nós estamos imbuídos. Nós que nos declaramos espíritas, nós que nos declaramos adeptos da terceira revelação. E é muito grande, essa mensagem ela traz um conteúdo muito forte, nos chamando à questão de nós pregarmos muitas vezes o que nós falamos aqui. Porque nós temos o costume, falo isso de todas as religiões, seja evangélica, seja budista, seja católica, todos, nós temos o costume de sermos espíritas, católicos ou evangélicos só dentro da igreja. Não sei se os senhores já perceberam, mas nós somos espíritas 24 horas. Nós somos cristãos 24 horas. Nós somos católicos 24 horas do dia. No nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, dentro de todas as situações. E ali é que deve vigiar a mensagem que o Cristo nos fez portador. É ali que deve vigiar.
E ela vai falar do alto perdão. E ela vai dizer que nós, por sermos seres ainda imperfeitos, buscando ir em direção do Pai maior, da nossa perfeição relativa, temos que nos auto-perdoar. O auto-perdão é necessário. Porque muitas vezes nós cairemos. No que nós mais pregamos, nós faremos ao contrário. Mas ela vai colocar, certo? Para nós termos cuidado com a falsa tolerância para com os próprios erros. Que seria negligência moral, conveniência e maturidade, antes representa uma clara identificação de crescimento mental e moral. Então ela vai dizer que nós não sermos tolerantes com os nossos erros. Erraremos, com certeza, mas nos levantaremos e nos dispomos a não errar mais. Esse é o grande coisa que Joana de Anjos vai colocar como o seu sentido do auto-perdão. E ela vai dizer que a raiz de qualquer sofrimento, encontrando como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, tocando o mecanismo do amor pela dor no processo de sua evolução. Então, vai colocar que como o autor do seu próprio sofrimento é o espírito, que muitas vezes se conduziu erradamente em suas várias encarnações. E não poderia faltar, né, Rebouças? Star Wars, né? Eu trouxe duas frases do mestre Yoda, muito interessantes, né? Primeiro ele vai dizer, treine a si mesmo a deixar partir tudo que teme perder. E então os senhores já pensaram o que é que a gente teme perder? Todos nós tememos alguma coisa. Filho, casa, coisa, qualquer coisa. Situação financeira, né? E quando a gente fala nisso, eu me lembro muito de Jó. É clássica, né? A questão da paciência de Jó. Todo mundo conhece a questão da paciência de Jó. Tanto que ele criou-se um brocado popular, né? Dizendo assim, eu não tenho a paciência de Jó. Fulano tem a paciência de Jó. Mas Jó era um personagem bíblico muito interessante, porque é o seguinte, ele perdeu tudo. Filha, ele era rico, perdeu. Tinha fazenda, perdeu. A casa queimou. Morreram a mulher e os filhos. E ainda possível, ele se cobriu de chagas e virou pobre, mendigando uma coisa. Ele poderia reclamar de Deus, poderia reclamar de tudo. A grande palavra de Jó. Senhor, tu haves me dado, tu haves tirado. Bendito seja teu santo nome. Quando é que a gente vai alcançar esse nível? De agradecer a Deus pelas coisas que nos acontecem, seja bom ou mal. E isso me lembra muito o Emmanuel, no seu livro, quando ele vai prefaciar o livro de Martins Peralva, Os Mensageiros do Bem, onde Martins Peralva ele comenta o segundo livro de André Luiz, que é Os Mensageiros. Ele vai dizer o seguinte, o mal é o bem imperfeitamente interpretado. Olha aí. Quando é que a gente interpreta, né? As coisas que nos vêm mal, as coisas que nos vêm bem. E o Emmanuel vai dizer que é imperfeitamente interpretado. E o Yoda coloca outro pensamentozinho bem interessante. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. A grande verdade é essa.
Então, nós sofremos muito quando temos ódio. Quem já viu as reuniões mediúnicas? Os senhores querem ver um resultado sublime? Pronto, vamos ver. Você brigue com um colega seu de trabalho. Você passa o dia todo perturbado. Todo perturbado. Se você vê ele, dá vontade de você matar o coleguinha. Então, nós estamos no sofrimento. Nós estamos perturbados. Você vai, sai de casa, sai do seu trabalho, mas seu colega não sai de você. Você continua ali. Agora você imagina isso, um espírito odiar por 400 anos. 400 anos preso. Eu vou fazer propaganda da sua biblioteca, viu? Não devia não, mas vou fazer. Tem um livro ali que eu aconselho os senhores, Dramas da Obsessão, de Dona Ivônia Pereira, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Quatro espíritos de judeus perseguem a família por 400 anos. Começa no século XIV, na Inquisição Espanhola, e vai terminar no Rio de Janeiro, em 1940. 400 anos odiando alguém. É um negócio. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Aconselho os senhores a lerem, que é um ótimo livro. E a gente termina aqui com essa mensagem de Maria Dolores, né? Nesse livro, Antologia da Espiritualidade, que é um poema quando ela vai dizer: não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento. A vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria. E a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte. De horizonte a horizonte, quando for necessário, perdão que nos destaque a lição recebida. Que Jesus nos abençoe.